O presidente Alessandro Barcelos se manifestou a respeito da dívida envolvendo o Thiago Maia e a negociação com o Flamengo. O clube carioca colocou o Internacional na justiça, mas segundo o mandatário colorado, há renegociações de dívidas com vários clubes, não apenas com o Flamengo, devido à situação calamitosa que o Inter teve de enfrentar a partir da enchente no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o Roger Machado recebe de volta Thiago Maia, mas a tendência é que sejam dois desfalques para enfrentar o Flamengo no Maracanã no final de semana. E ainda, uma conversa com o presidente do Cuiabá e mais informações a respeito da possibilidade de Isidro Pita vestir a camisa do Internacional em 2025. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado, no CT do Parque Gigante, também no Beira-Rio e, por que não, até na Morada dos Quero-Queros lá em Alvorada, a nossa base, né, o celeiro de Ases. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal porque a gente está muito próximo dos 55 mil inscritos, aquele like bacana ajuda pra caramba o trabalho e o compartilhamento também, seja nos grupos de colorados, com os familiares, com os amigos que torcem para o nosso Inter e principalmente também nas tuas redes sociais, né? Porque atinge também uma carambada de pessoas, né? Para a gente pegar e trocar uma ideia e aprender mais sobre o Internacional. Lembrando que o Quiz KTO ainda tá valendo, né? Até sexta-feira. Quem responder nos comentários qual é o maior artilheiro da história do Inter em Brasileirões, em campeonatos brasileiros, a gente vai estar concorrendo, né? Essas pessoas vão estar concorrendo, quem acertar vai estar concorrendo a um jantar para duas pessoas no Platinum Sushi, um dos melhores sushis de Porto Alegre. É o Quiz KTO. Tu te diverte em kto.com, um site para maiores de 18 anos, e te diverte também aqui nos comentários, tendo a possibilidade, inclusive, de ganhar uma jantinha esperta na faixa, barbada, beleza? Bom, primeiro de tudo a gente tem algumas informações lá do Flamengo, né? E tá meio que num clima já de fim de festa, porque o Flamengo já liberou alguns jogadores, inclusive para férias. Tem o Pulgar, que recebeu o cartão vermelho, né? Teve o terceiro amarelo, depois tomou até o vermelho também, numa outra entrada no jogo agora contra o Fortaleza. Vai ser desfalque para o jogo de domingo contra o Internacional, e também o Felipe Luiz, né? Meio que já está até falando sobre 2025, planejar a pré-temporada, dizer ainda que não pensa, né, se vai seguir ou não no Flamengo como treinador. Tem um zum na Europa de que ele pode assumir até o Atlético de Madrid, né? Mas ele disse o seguinte, tá? Perguntado sobre o jogo do Internacional. Me interessa o Inter porque eu só penso nesse jogo. A partir de hoje, ele já estava falando ontem, né, após o jogo contra o Fortaleza. No avião eu já vou começar a olhar o jogo do Internacional. Nós jogamos contra ele, foi um grande jogo. Um adversário que está a uma série de jogos, né, sem perder. Ele fala 15, mas são 16 jogos, né? E aí ele diz que a única coisa que interessa para ele é motivar os jogadores. E estar com a camisa do Flamengo já é uma grande motivação, né? O que se pensa, inclusive, é até que o Flamengo possa ir com um time descaracterizado, justamente porque já não tem mais pretensões do Campeonato Brasileiro a partir do empate diante do Fortaleza em 0-0. Lá no Rio de Janeiro, teve um evento que o presidente Alessandro Barcelos falou, o Summit CBF Academy. É um evento, obviamente, na sede da CBF, e ele foi perguntado a respeito da dívida que o Flamengo cobra já na justiça sobre o Thiago Maia, sobre a venda do Thiago Maia para aqui o Beira-Rio. O Inter teria de pagar 10 parcelas de 250 mil euros e a parcela agora de agosto estaria atrasada. E o presidente falou, confirmou no microfone aquilo que a gente já vem falando aqui nos outros conteúdos, né? De que todos os pagamentos a todos os clubes que o Inter tem, a partir da calamidade, a partir da enchente
e a partir das dificuldades financeiras que se originaram a partir dos 90 milhões que o Inter teve de usar para recuperar o CT Parque Gigante, recuperar o Beira-Rio, todas essas dívidas foram reorganizadas. Ele diz assim, ó, todos os pagamentos estão sendo reorganizados e todos sabem, não é novidade, e do momento que nós passamos também no Rio Grande do Sul, a prioridade que tínhamos era recuperar o nosso patrimônio, que foi o que fizemos, né? Beira-Rio, CT Parque Gigante e principalmente manter os salários em dia, tanto de jogadores quanto dos funcionários do estádio Beira-Rio como um todo, do Internacional como um todo. Porque ainda, se tu levar em consideração que os funcionários também tiveram familiares atingidos, algumas casas dos próprios funcionários também foram atingidos e o Inter não queria deixar passar nada para essas pessoas. E aí ele completa, né? Depois que a gente reorganizou os pagamentos, não está nada fora do normal. Nós tivemos um imprevisto que vai ser pago agora e, se precisar, inclusive, ele vai falar sobre isso abertamente com Marcos Braz, Companhia Limitada, lá no Flamengo. Aliás, né? Se a gente pegar e lembrar também de uma outra fala oficial do Internacional, o vice-presidente de futebol do Inter, o José Olavo Bisol, ele garantiu que mesmo com as dificuldades financeiras, o Inter não tem atraso de salários e nem direito de imagem com os jogadores. Está tudo em dia, o que também é algo bom porque a gente sabe, né, cara, que dentro de um processo de jogar, de trabalhar e de dar o máximo em campo está receber, né? E mesmo que existisse, né, a dificuldade e tal e os atletas pudessem vir a entender, também tem essa questão do incentivo a partir de tudo que vem fazendo, né, os jogadores do grupo do Internacional como um todo, tá? O Thiago Maia, ele retornou a Porto Alegre e vai se reapresentar agora nessa tarde no CT Parque Gigante. O Inter treina a partir das 15 horas e 30 minutos. Já deve estar já no finalzinho. Eu estou gravando esse vídeo agora por volta das 17 horas, tá? Daí, quinta-feira, sexta-feira e sábado, ainda também tem outros 3 treinamentos, todos às 9h30 da manhã. No sábado, inclusive, o Inter treina e embarca logo no início da tarde para o Rio de Janeiro. A tendência é que Bruno Henrique siga como o titular da vaga no meio-campo ao lado do Fernando. Porém, há, claro, né, uma expectativa em cima daquilo da recuperação do Thiago Maia, da lesão que ele tinha muscular, mas como ele vai também enfrentar agora esses últimos treinamentos, ele que não treina desde o final de semana, porque ele foi a Roraima, ficou com o pai lá que sofreu um AVC, agora está tudo bem com a questão familiar, ele volta a Porto Alegre para treinar. Só que vale destacar que ele vai ter uma defasagem física em relação aos demais companheiros e principalmente pelo fato de não ter treinado sábado, domingo, segunda e terça. Então, hoje, a gente mais ou menos vai ter uma ideia em cima de exames, em cima de testes clínicos, em cima de questões todas de fisiologia, para saber se o Thiago Maia, de repente, até viaja ao Rio de Janeiro ou não. Volto a dizer, tendência de Bruno Henrique, tá, no meio-campo ao lado de Fernando, assim como Ener Valencia, que vai provavelmente ser o titular a partir da suspensão do Rafael Borré, tomou o 3º cartão amarelo agora na vitória do Internacional diante do Bragantino dentro do estádio Beira-Rio. Se a gente for projetar um time titular, aquela espinha dorsal básica do time do Roger, né? O Rocher, o Bruno Gomes, o Vitão, o Rogel e o Bernabei, Fernando, quer botar um Rômulo, mas eu acho que é Fernando com o Bruno Henrique, Tabata, Alan Patrick e o Wesley, e lá na frente o Ener Valencia. Beleza? Gurizada, daí agora eu fui atrás de algumas informações a respeito do Isidro Pita, atacante hoje do Cuiabá, né? Paraguaio, 25 anos, que surgiu no noticiário do Internacional, inclusive nos últimos dias. Confesso que eu não lembro quem foi o primeiro repórter enfim, dar essa informação, mas a gente foi atrás, né? Eu digo a gente, eu e o Lucas Colar, pelo Vozes do Gigante, e eu consegui conversar hoje à tarde com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, que tem, né, os direitos econômicos e também federativos do Isidro Pita. E aí, entre várias questões, tá? Porque assim, o Uriel Yugi, que eu seguidamente cito aqui também nos meus conteúdos,
em apurações na região lá, Argentina e também no próprio Paraguai, enfim, ele é especialista em futebol sul-americano, ele tem uma informação de que algum clube do Brasil fez uma proposta oficial ao Cuiabá para tirar o Isidro Pita de lá. Segundo o Cristiano Dresch, isso não confere, o que me parece até muito claro que ele iria negar, mas ele me fez boas revelações, tá? Como, por exemplo, o Isidro Pita não vai ficar agora no Cuiabá em 2025, muito claro por questões da segunda divisão, mas também porque o Cuiabá precisa vender. Essa foi a frase, inclusive, que o Cristiano Dresch me passou. O Cuiabá é um clube que precisa vender, precisa girar jogadores para fazer o seu capital de giro. A tendência é que o Isidro Pita seja negociado. E nós não temos ainda um valor de mercado. Esperamos agora acabar o campeonato para saber como vai se movimentar toda a questão envolvendo interesse e possibilidades. E aí ele me fez algumas revelações também, tá? Ele tá, obviamente, né, o próprio Cuiabá sabe que ele está valorizado por tudo que fez esse ano, chegou na seleção e tal. E o Cuiabá já investiu 7 milhões de reais nesse jogador. Em que sentido? O Cuiabá está muito próximo de ficar com 100% dos direitos econômicos do Isidro Pita, porque ele comprou, quando adquiriu o jogador, né, 60% dos direitos econômicos. Depois comprou mais 20%, que era um percentual aberto, que havia na possibilidade de negociação, e agora, ao final do ano, pretende comprar mais os últimos 20%. Ficando, então, com 100% da negociação, e aí acredito que daqui a pouco vai botar, sei lá, mais uns 2 milhões de reais, alguma coisa assim. Vamos pegar 10 milhões de reais? Então, algo na casa dos 2 milhões de dólares. Ou seja, para começar a conversar com o Cuiabá por Isidro Pita, 2 milhões de dólares. Me parece muito claro, muito objetivo, em cima daquilo que o Cristiano Dresch me passou. Ele voltou a dizer que o Cuiabá não teve não só proposta e muito menos contato do Inter. Mas quando ele me diz que o Cuiabá não, me parece muito claro também que o Inter sondou o agente do jogador, porque quer entender qual é o movimento do próprio atacante. O que o atacante pensa agora para a próxima temporada, uma vez que já se sabe que vai sair do Cuiabá e principalmente, né, não vai jogar a Série B. Cuiabá que está rebaixado, né, para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, algumas informações que eu julgo ser importantes para a gente já saber mais ou menos para qual lado caminhar quando ouvir o nome Isidro Pita no Internacional. Eu tenho 3 nomes como possibilidades, porque o Inter pretende um zagueiro, no mínimo, um camisa 5, no mínimo, e um meia, que possa jogar tanto na do Alan Patrick como pelo lado do campo. E aí teriam 3 nomes. Juan Jesus, como um zagueiro experiente, inclusive, já falei sobre isso aqui em outro conteúdo. Também o Eric, volante do Atlético Paranaense, e o Lucas Barbosa, que está no Juventude, mas pertence ao Santos. Esse é mais complicado porque tem informações de que, além de outros clubes do Brasil, tem também ofertas do exterior na questão com o Santos. Uma fonte minha de hoje de tarde me diz o seguinte: se acontecer, não te espanta daqui a pouco que seja alguns empréstimos que o Inter venha a fazer com o Santos, também, né, dando um dinheiro pelo jogador. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai falando. Não te esquece de comentar aqui o que tu acha, né, sobre essas informações. Isidro Pita, Lucas Barbosa, Eric e principalmente ali quem é o maior artilheiro colorado na história do Campeonato Brasileiro, para concorrer a um jantar para 2 pessoas no Platinum Sushi. É o Quiz KTO, para tu te divertir aqui nos conteúdos também. Tamo junto, forte abraço. Tchau.